Era o predador supremo de seu habitat. Sabemos que era um lutador feroz. Agora, técnicas inovadoras decifram o mistério de 70 milhões de anos. Da habilidade de captar sons pelo pé ao parentesco com aves modernas, veremos como esse monstro pré-histórico foi derrotado. Eles foram os primeiros lutadores do planeta. Predadores supremos. Novas descobertas e tecnologias forenses recriam combates pré-históricos em luta jurássica. Dinossauro canibal. Vamos viajar 70 milhões de anos no passado, rumo ao mundo pré-histórico. A Terra se divide em 2 supercontinentes, Laurásia e Gondwana. Animais selvagens evoluem e se adaptam a um planeta violento. Em Gondwana, a caótica paisagem é alterada pela atividade vulcânica. África e América do Sul se separam. Então a Índia se separa da África, formando a ilha de Madagascar. 70 milhões de anos. Nessa ilha exuberante, tempestades, secas extremas e mudanças climáticas drásticas jogam os dinossauros uns contra os outros. Com a escassez de recursos, os predadores devem lutar pela sobrevivência. A vida em Madagascar durante o período Cretáceo era difícil. As mudanças climáticas forçaram os dinossauros a se adaptarem. Quanto maior a massa de terra, menor o impacto das mudanças. Mas em uma pequena ilha, essas mudanças são mais intensas. Para sobreviver, os dinossauros de Madagascar tiveram de se adaptar mais do que outros dinossauros. 1996. A 40 quilômetros da cidade de Mahajanga, no noroeste de Madagascar, paleontólogos fazem uma escavação de rotina. Mas ao longo da escavação, fica claro que essa não é uma descoberta qualquer. Na medida que os ossos são recolhidos, análises forenses e anatômicas começam a formar uma imagem do dinossauro não identificado. Uma coisa é certa: a ossada não pertence a um herbívoro, mas a um predador. Sabemos se uma ossada pertence a um herbívoro ou carnívoro só de olhar para ela. Os grandes dinossauros carnívoros tinham ossos ocos. Os ossos ocos podem sustentar um dinossauro desde que a estrutura externa seja densa o bastante para aguentar o peso do animal. No laboratório, os paleontólogos descobrem algo surpreendente. Estranhas marcas e cortes profundos nos ossos. As marcas têm de 10 a 17 milímetros de distância. Os cientistas ficam maravilhados. São marcas de mordida. Seria esse o cenário de uma luta épica? Teriam os paleontólogos encontrado uma cena de crime de 70 milhões de anos? A princípio, os paleontólogos não sabiam quem ou o que havia feito aquelas marcas. Mas usando as mesmas técnicas modernas utilizadas por cientistas forenses, eles solucionaram o mistério e descobriram quem fez as marcas de dentadas há 70 milhões de anos. Primeiro, os cientistas tiveram de identificar o dinossauro, analisando fósseis encontrados na região. Em um sítio próximo, encontraram o crânio preservado de um grande dinossauro predador. Esse violento monstro carnívoro é conhecido como Majunga Tolo, o Tiranossauro Rex do Oriente. A descoberta permitiu que os paleontólogos estudassem o interior do crânio desse raro dinossauro. Lawrence Whitmer, da Universidade de Ohio, chefia um dos mais avançados laboratórios de paleontologia do mundo. Utilizando tecnologia de ponta, ele é capaz de examinar cada detalhe dos ossos e da cavidade cerebral. A tomografia computadorizada ajuda a entender o comportamento dos dinossauros
e o mistério que houve nesse local. A tomografia é um exame médico que nos permite observar o interior de um objeto. Podemos usar a mesma tecnologia com dinossauros, para olhar dentro do crânio, através do osso, para entender a constituição desses animais. Ao observarmos a cavidade cerebral através de uma imagem computadorizada, pudemos ter uma ideia do formato do cérebro e de todos os tecidos que o envolviam. A tomografia computadorizada do crânio do Majunga Tolo fornece ao Whitmer e sua equipe pistas sobre as características desse predador, como visão, audição, equilíbrio e agilidade. Ao comparar o cérebro e os canais do labirinto do Majunga Tolo com aves e répteis modernos, cientistas obtêm informações preciosas sobre o comportamento desse dinossauro, como ele vivia e como lutava. À primeira vista, o crânio revela detalhes incomuns. A cabeça era coberta por uma estrutura grossa e áspera, com um chifre de 7 centímetros de espessura no topo do crânio. O que torna um Majunga Tolo tão estranho são as protuberâncias, chifres e espinhos que ele tinha bem no topo do crânio. Serviam para mostrar aos rivais que esse macho era um adulto já desenvolvido, mas também serviam para atrair as fêmeas. Essas estranhas protuberâncias tinham cores chamativas. Era como maquiagem, uma forma que ele tinha para dizer: fêmeas, olhem para mim. O que chama muito a nossa atenção no crânio do Majunga Tolo é o fato de ele ser muito áspero. O osso parece uma couve-flor cheio de saliências, e essas saliências ocorrem na maior parte do crânio. A saliência óssea é uma pista valiosa. Ela não era apenas um ornamento, mas uma arma que podia ser usada contra uma presa ou rival. Um verdadeiro aríade. A saliência óssea na cabeça do Majunga Tolo pode estar muito relacionada ao combate. Ele travaria combates físicos violentos, batendo cabeça com cabeça ou cabeça com flanco. É uma estrutura muito incomum. Não a encontramos em animais como o ceratossauro, que possui chifres de estrutura muito mais delicada. O que vemos no Majunga Tolo é uma estrutura totalmente feita para o combate. O formato do crânio do Majunga Tolo pode ser comparado ao de um carneiro bighorn. É uma estrutura resistente feita para aguentar uma forte batida. O Majunga Tolo prosperou e lutou ferozmente há mais de 70 milhões de anos. Evidências fósseis comprovam que a ilha de Madagascar possuía uma variedade de plantas e animais. E o Majunga Tolo estava no topo da cadeia alimentar, o predador supremo. Todo ambiente tem um predador alfa, ou seja, um predador supremo no topo da cadeia alimentar. Na América do Norte, o Tiranossauro Rex era o predador alfa. Na ilha de Madagascar, o alfa era o Majunga Tolo. O Majunga Tolo era o principal predador em seu meio ambiente. Ele passaria o dia inteiro perseguindo alguma presa e depois de matá-la ele a devoraria e descansaria por um tempo. Após descobrirem mais ossos na suposta cena do crime, os cientistas começam a visualizar o verdadeiro tamanho do monstro da ilha. Era um predador bípede, medindo 3 metros de altura, 8 de comprimento e pesando 1 tonelada. Além do tamanho do crânio reforçado, outra característica tornava o Majunga Tolo ainda mais perigoso. A boca cheia de dentes serrilhados. Uma análise detalhada da mandíbula revela que, assim como o tubarão, o Majunga Tolo possuía fileiras de dentes que eram substituídos continuamente à medida que ficavam gastos. Os dentes do Majunga Tolo eram impressionantes. Eram substituídos durante toda a vida. Quando um dente ficava fraco, ele caía e era substituído por outro. Os dentes eram serrilhados na frente e atrás, perfeitos para cortar carne. O Majunga Tolo possuía outra arma,
capaz de desferir golpes mortais, a enorme cauda. Com ossos reforçados e músculos poderosos, sua cauda tinha a força de um taco de beisebol gigante. Mas, apesar de ser um inimigo poderoso, o Majunga Tolo não era invencível. Até o Rei da Selva tinha fraquezas. Uma delas era o tamanho dos braços. Os braços do Majunga Tolo eram extremamente curtos. Ele tinha o osso do braço, mas o antebraço parecia um punho atrofiado. Do ombro até a mão havia menos de 30 centímetros. Esse membro não possuía nenhuma função de agarrar, também nenhuma função de golpear. Era basicamente um braço vestigial. A segunda desvantagem era o comprimento das pernas, relativamente curtas quando comparadas ao resto do corpo. O tamanho das pernas do dinossauro certamente afetava a sua velocidade. Animais com pernas longas eram mais rápidos do que animais com pernas curtas. O Majunga Tolo não era um animal projetado para correr. Ele era relativamente veloz, mas não era um corredor ágil como dinossauros de outras espécies. Estima-se que o Majunga Tolo corresse entre 16 e 24 km por hora, pouco mais que um ser humano. Mas por viver em um habitat densamente arborizado, a velocidade não era essencial para esse caçador. Ele não precisava correr, pois não havia dinossauros muito velozes nesse ambiente. Ele só precisava ser mais rápido que a sua presa. Não precisava ser mais rápido que um animal que jamais encontraria. A tomografia computadorizada revela a terceira fraqueza desse dinossauro: a visão. Nós podemos observar a estrutura do cérebro do Majunga Tolo e ver que os centros visuais não são muito grandes. Na verdade, eles são bem pequenos. E uma questão importante sobre o sistema visual é saber se esses animais tinham visão binocular. Será que os campos visuais se sobrepunham? Pois é isso que proporciona a percepção de profundidade. O Majunga Tolo tinha visão binocular limitada. A estrutura do crânio dificultava o sistema de visão binocular. Quando se enfrentavam, mexiam a cabeça de um lado para outro. E se um deles se movesse depressa, sairia do campo de visão do outro. Por isso, gingavam de um lado para outro, como lutadores de boxe, antes que se enfrentassem em uma briga. De alguma forma, esse predador alfa, rei da cadeia alimentar, foi atacado e morto. O agressor é desconhecido. Evidências fósseis fornecem novas informações sobre o comportamento do Majunga Tolo e o que teria acontecido nesse local. Uma pista importante está poucos centímetros abaixo da superfície. Essa descoberta revelará um dos mais intrigantes fósseis de dinossauros já encontrados. A ossada de um dinossauro Majunga Tolo é encontrada por paleontólogos em Madagascar. Marcas e fissuras nos ossos sugerem que uma terrível batalha teria ocorrido no local. As mordidas foram tão violentas que deixaram sulcos profundos no osso. Então, a investigação toma um rumo inesperado. Os paleontólogos continuam examinando a cena e investigam as marcas detalhadamente. Suas descobertas revelariam evidências de um dos maiores atos de crueldade do reino animal: canibalismo. A batalha envolveu dois Majunga Tolo. Um predador matou o outro. Uma grande descoberta foi feita em Madagascar. Eles encontraram o esqueleto fossilizado de um Majunga Tolo, com marcas de mordidas feitas por outro Majunga Tolo. Isso é uma evidência de que uma batalha ocorreu no local e que um Majunga Tolo matou o outro. A percepção comum sugere que muitos dinossauros predadores eram canibais. Mas essa descoberta seria o primeiro caso comprovado de canibalismo entre dinossauros no mundo pré-histórico. Os paleontólogos usaram microscópios superpotentes para analisar as marcas de dentes. Eles encontraram pistas reveladoras sobre a dentição, indicando que o agressor tinha dentes serrilhados e mandíbulas super fortes o bastante para cortar o osso.
Como não havia outro dinossauro em Madagascar com dentes tão grandes, isso descarta qualquer outro predador. Medindo o comprimento, a largura e as extremidades serrilhadas do dente e calculando o espaço entre os dentes na mandíbula, os investigadores puderam determinar que os dentes e mandíbulas do Majunga tolo combinam perfeitamente com as marcas encontradas no osso. O Majunga tolo possuía dentes serrilhados. Cada recorte é chamado de dentículo. As marcas encontradas nos ossos tinham um espaçamento de mais ou menos meio milímetro. Analisando a dentição do Majunga tolo, paleontólogos descobriram que os dentes tinham espaçamento de meio milímetro, quase o mesmo das marcas encontradas nos ossos. Uma escavação de rotina revelou uma batalha entre gigantes. 2 Majunga tolo em uma luta até a morte. Mas uma questão permanece. Seriam essas marcas apenas resultado da briga? Ou teria um dos Majunga tolo devorado o outro? Isso não foi apenas uma briga, não foram mordidas no focinho. As marcas de mordida foram feitas nos ossos mais internos do corpo. Ossos da perna, das costas e costelas, que não podem ser alcançados superficialmente. Parece claro que um dinossauro devorou o outro. Agora que os cientistas possuem provas de um caso de canibalismo, como entender o modo de combate desses canibais? Além de tomografias computadorizadas e fósseis, paleontólogos estudam o comportamento de animais modernos em busca de pistas. Uma coisa que não muda no mundo animal é o comportamento. Todos os animais, incluindo o homem, possuem os mesmos traços comportamentais de seus ancestrais. Os paleontólogos podem observar a vida moderna para entender o comportamento de animais pré-históricos. Sabemos que o Majunga tolo macho era uma criatura poderosa. Mas uma nova teoria poderia mudar a dinâmica da briga. E quanto às fêmeas? Durante a investigação, os paleontólogos questionam: haveria uma fêmea nessa luta entre dinossauros? É uma pergunta difícil de responder. Mas estudando fósseis de dinossauros semelhantes e analisando animais modernos, os paleontólogos tentam solucionar o mistério. O primeiro passo é descobrir o tamanho de dinossauros fêmeas em comparação aos machos. O Majunga tolo, como a maioria dos dinossauros carnívoros terópodas, devia ter machos e fêmeas de tamanhos diferentes. No Tiranossauro Rex, sabemos que as fêmeas eram maiores e mais ferozes, mas ainda não sabemos se o mesmo ocorria com o Majunga tolo, pois não encontramos muitos espécimes. Machos e fêmeas poderiam ter tamanhos diferentes, mas a estrutura do esqueleto seria igual. A fêmea também teria pernas e braços curtos, dentes afiados e uma cauda poderosa. Mas e quanto à sua aparência? Seriam machos e fêmeas parecidos? Quando nós observamos diferentes animais, incluindo o ser humano, nós percebemos que machos e fêmeas são diferentes. É o que chamamos de dimorfismo sexual. A questão é, seria o Majunga tolo sexualmente dimorfo? Seriam machos e fêmeas diferentes? Nos dinossauros terópodas e em qualquer espécie que possui diferentes espécimes, é comum encontrar 2 morfos ou 2 tipos no estágio adulto. Um pode ser mais pesado, por exemplo. O outro pode ser mais leve, mais gracioso. Ou pode ter uma crista diferente no topo da cabeça, um chifre, como ocorre no Majunga tolo. Infelizmente, nesse caso, como ocorre com outros dinossauros terópodas, não temos muitos espécimes para estudar. Mas existe uma pista. Nas 2 últimas décadas, inúmeras descobertas paleontológicas, incluindo fósseis de dinossauros com penas, indicam uma relação entre aves e dinossauros predadores. Paleontólogos acreditam que, assim como as aves, o Majunga tolo macho seria mais colorido e enfeitado do que a fêmea.
Para entender características como as cores e o comportamento de seres pré-históricos, devemos olhar para a vida moderna em busca de pistas. Existe uma relação entre o majungatolo e as aves. Sabemos disso, as evidências são claras. Entre as aves, os machos também são coloridos. Os machos também possuem estranhos adornos sobre a cabeça. Veja a galinha da Angola ou o Peru. Você verá que o crânio das fêmeas é relativamente liso, enquanto os machos são coloridos e apresentam adornos para torná-los mais atraentes. É possível afirmar que os animais que tinham órgãos de ostentação visual, esses adornos externos, provavelmente tinham alguma utilidade para isso. Podemos sugerir que essas estranhas saliências que vemos no crânio do majungatolo e em outros dinossauros predadores são, na verdade, estruturas utilizadas em rituais de acasalamento entre os machos e as fêmeas. Além da cor, dos adornos na cabeça e do tamanho do corpo, havia outra grande diferença entre os sexos. Ela era uma guerreira. A fêmea era mais agressiva quando defendia suas crias. Essa é uma informação importante. Segundo paleontólogos, isso ajudou a desenvolver habilidades de combate. Um majungatolo adulto pode tomar conta da sua vida sozinho, mas um filhote não pode. Muitos animais adorariam comê-lo quando jovem para que nunca se torne um adulto. A fêmea precisa se defender dos animais que querem machucá-la e daqueles que querem devorar seus filhotes. Muitos animais preferem enfrentar o majungatolo filhote do que um adulto. A fêmea, então, é forçada a defender a própria vida e a defender seus filhotes. Isso faz com que ela lute muito melhor do que o macho. Em qualquer investigação, o ambiente é crucial para a solução de um mistério. O mundo pré-histórico não é exceção. Como nos campos de batalha modernos, os cientistas precisam estudar o clima e o terreno em que os animais teriam lutado. Há 70 milhões de anos, Madagascar era coberta por florestas densas e pântanos. Com base na variedade de plantas, sabemos que havia chuvas sazonais e épocas de secas severas. Árvores coníferas e perenes de 30 metros de altura dominavam a paisagem. Hoje, em florestas como Yellowstone, por exemplo, fazemos um ótimo trabalho removendo troncos caídos e fragmentos que sujam o chão da floresta. No passado, isso não acontecia. Movimentar-se pela mata era bastante difícil, principalmente durante uma luta. O terreno tem um papel crucial nessa investigação. Os paleontólogos descobrem que os ossos encontrados foram movidos logo após o dinossauro ter morrido. Isso indica a ocorrência de uma enchente relâmpago. Observando a geologia local, paleontólogos descobriram que os ossos foram levados pela água. A batalha não ocorreu no local onde os fósseis foram encontrados. Estudos levam a essa conclusão. Evidências sugerem que os ossos foram carregados pela água da chuva. No final de 2007, especialistas começaram a reconstruir o cenário dessa batalha de 70 milhões de anos. Um majungatolo macho teria invadido o território de uma fêmea com a intenção de reproduzir, mas ela tinha outros interesses. O macho se aproxima e a fêmea age cuidadosamente até entender suas intenções. Para proteger a si mesma e a seu território, ela precisa deixar claro que não está em defesa. Para garantir sua segurança, a fêmea faria 3 movimentos distintos antes de atacar. O primeiro passo é defender o terreno. Quando um rival se aproxima, a última coisa a fazer é dar as costas e correr. Isso significa que você perdeu o território e, pior, o inimigo pode confundi-lo com um jantar. As regras do reino animal são bem claras. Se quebrar uma dessas regras, você poderá até morrer. Então, o segundo passo: virar o corpo de lado para mostrar ao macho seu tamanho. Finalmente, uma amostra dos dentes afiados.
Isso enviaria um sinal claro para o agressor. Após ser advertido, o macho deve convencer a fêmea de que deseja acasalar, não matar. Acasalar pode ser uma atividade perigosa quando o objeto do desejo possui dentes serrilhados de 7 centímetros. Primeiro, a fêmea vai desconfiar que se trata de uma disputa de território. O macho fará o possível para convencer a fêmea de que ele não é uma ameaça para ela. Para mostrar suas intenções e mudar a atitude da fêmea, o macho faz a dança de acasalamento. Imagens computadorizadas mostram que o cérebro do Majunga tolo era pequeno e primitivo, sugerindo que essa dança seria muito simples. Levando em conta o tamanho do cérebro do Majunga tolo, que possuía um cérebro primitivo, acreditamos que os rituais de acasalamento fossem muito primitivos e ritualísticos, como o de lagartos e crocodilos modernos. Eram rituais bastante rígidos e estereotipados. Apesar dos esforços do macho, a fêmea não corresponde. Ele ainda não sabe, mas está dançando com a morte. No continente de Gondwana, as violentas elevações das placas tectônicas formaram a ilha de Madagascar. Cercada pelo mar, a ilha tornou-se um paraíso de florestas exuberantes. Mas esse belo local foi corrompido com o surgimento de um terrível habitante, o Majunga tolo. Nessa selva tropical, houve uma violenta batalha entre os sexos. Seria apenas uma briga de amantes ou haveria mais detalhes nessa história? Para resolver o mistério, paleontólogos mediram o tamanho dos competidores. A estrutura do esqueleto mostra que o Majunga tolo era um animal robusto. Mas haveria diferenças de tamanho e força entre machos e fêmeas? Existem algumas diferenças entre os espécimes de Majunga tolo encontrados. Nós não sabemos se são apenas diferenças entre os indivíduos ou se podem ser associados aos diferentes sexos. Os dois animais seriam bem parecidos em termos de tamanho, força e habilidades em geral. Apesar de não ser considerado um predador gigante, o Majunga tolo tinha grande força. Como isso afetava sua agilidade e velocidade? O Majunga tolo não era um animal muito rápido e nem mesmo muito ágil. Não precisava ser. Ele vivia em uma ilha e as presas das quais se alimentava eram relativamente lentas. Mas a fêmea seria um pouco mais rápida e ágil do que o macho. Dentro desse grupo de dinossauros, sabemos que os ligamentos dos músculos da perna apresentam algumas diferenças entre machos e fêmeas. O fato de o macho ter ossos mais robustos significa que ele teria ligamentos mais fortes nas pernas e, consequentemente, músculos maiores. Eles podiam ser mais fortes, mas muito mais lentos que as fêmeas. Além de uma incrível força, machos e fêmeas tinham uma mandíbula cheia de dentes serrilhados e um crânio côncavo usado como aríade. Armas importantes no combate corpo a corpo. Apesar de macho e fêmea parecerem diferentes, possuíam as mesmas defesas. Ambos tinham uma saliência no topo da cabeça utilizada para golpear. Mas os dentes eram a principal defesa que eles tinham. Basicamente, eles tinham as mesmas defesas, ambos possuíam o mesmo número de dentes, a mandíbula tinha o mesmo formato, a diferença estava mesmo no cérebro e nas reações automáticas que eram aperfeiçoadas ao longo da vida. Quando atacavam um adversário, macho e fêmea agiam de formas diferentes. O macho possuía habilidades de caçador, necessárias para capturar uma presa ou uma companheira. Mas, assim como pássaros e répteis modernos, a fêmea tinha mais experiência em combate, como defensora da prole. Apesar de um Majunga tolo macho ter grande habilidade em combate para lutar por fêmeas e por território,
Mas se a gente for comparar, as fêmeas possuem uma grande vantagem. Elas sabem defender suas crias e vão lutar até a morte. Se a fêmea estivesse defendendo um filhote, então isso mudaria toda a situação. Consequentemente, a intensidade da batalha seria bem diferente. A briga não seria apenas por comida ou território, seria pela preservação de sua herança, de sua espécie, de seus genes e de seu futuro. A fêmea lutará pela preservação da vida. Se houver um filhote por perto, lutará até a morte. Caso contrário, tentará fugir para proteger sua habilidade de reproduzir. Se a fêmea estiver protegendo um Majunga Tolo jovem, a história será bem diferente. Ela não irá embora até que a briga termine. Ela não abandonará a luta. Se sentir que o seu filhote está em perigo, a fêmea não abandonará a cria. Ela lutará até o fim. A vida em Madagascar era difícil para um Majunga Tolo. Mas a sobrevivência para um filhote era quase impossível sem a proteção de um adulto. A vida em Madagascar durante o Cretáceo Tardio não era muito fácil. Porque todos esses dinossauros viviam confinados em uma área muito pequena. No continente, a fêmea podia deixar os filhotes desacompanhados quando caçava. Mas em Madagascar, com tantos animais confinados em um pequeno espaço, era mais provável que um predador encontrasse os filhotes desprotegidos. E o filhote sozinho era uma presa muito fácil. Nas florestas escuras de Madagascar, o perigo podia ter muitas formas. O isolacionismo transformou esse paraíso terrestre em uma prisão, onde a morte era a única sentença. Em uma ilha isolada do continente, a chance de um dinossauro encontrar um parceiro do sexo oposto é bastante reduzida. Isso significa que quando isso acontece, a chance desses animais terem algum grau de parentesco é muito grande. O principal problema é o cruzamento consanguíneo, que traz uma série de efeitos colaterais negativos, como menos tolerância a doenças, estrutura óssea mais fraca e também maior suscetibilidade à morte prematura. Mas a pior consequência da procriação consanguínea é o aumento da possibilidade de haver mutações genéticas. O Majunga Tolo talvez tenha essa aparência estranha por causa da procriação consanguínea. A partir de evidências coletadas em sítios paleontológicos e do estudo comportamental de animais modernos, especialistas recriam um cenário plausível, onde fêmea e macho se enfrentam, em uma luta final até a morte. Planeta Terra, 70 milhões de anos no passado. Um Majunga Tolo macho está em busca de uma fêmea. Ele sente o cheiro da fêmea. Ele sabe que é uma fêmea apenas pelo olfato. Ele se aproxima com cuidado, sabendo que se ela tiver um companheiro, haverá confronto. Devagar, cuidadosamente, o macho avança no território da fêmea, atraído pelo cheiro. O macho se aproxima do centro do território em busca da fêmea e a encontra em uma pequena clareira cercada pela vegetação densa. Ele se aproxima e começa a demonstrar suas intenções. Ele não é um agressor, quer apenas cortejá-la para acasalar. Ele segue uma série de passos para tentar colocar a fêmea em uma atitude não defensiva. Mas ela não reage da forma esperada e ele não entende. A fêmea não se interessa pelas investidas do macho. Ele se balança para frente e para trás na tentativa de mostrar para a fêmea suas intenções. Mas ela declina a investida. Ela mostra os dentes e reage com um rosnado muito feroz. É uma mensagem clara de que ela está pronta para lutar. O Majunga Tolo macho continua dançando para seduzi-la. Mas ela não corresponde e continua com a postura agressiva. O macho tenta mudar a sua posição, colocando-a em uma área diferente para ver se ela muda de atitude.
Mas a atenção da fêmea não está só no macho. Quando o macho muda de posição, ele percebe a presença do filhote escondido atrás da fêmea. Na mesma hora, o macho entende por que a fêmea não demonstra nenhum interesse pela dança de acasalamento. O macho sabe que a fêmea não irá corresponder enquanto o filhote estiver vivo. Ele sabe que precisa se livrar do filhote. No cérebro, seu comportamento muda de reprodutor para assassino. Ele precisa matar o bebê e precisa fazer isso sem correr muito risco. A fêmea suspeita da repentina mudança de atitude do macho. Seus instintos maternos entram em alerta. Ela sabe que o filhote foi avistado. Ela se coloca entre o filhote e o agressor, enquanto o macho se aproxima e tenta desviar da fêmea para conseguir alcançar o bebê. O filhote está parado, mas o macho já o avistou. Ele precisa matá-lo. O macho abaixa a cabeça e corre em direção ao filhote com a boca aberta. Mas a fêmea reage rapidamente e abaixa a cabeça, golpeando o macho com uma força incrível. Por ser maior, o macho logo se recupera e volta para enfrentar a fêmea. Ele sabe que deverá atacá-la para chegar ao filhote. Ele não quer matar a fêmea, mas não hesitará se perceber que corre perigo de vida. Apesar de o macho ser maior, a fêmea é muito mais feroz. Ela precisa defender a cria e vai lutar até a morte. O macho volta a atenção para a fêmea. Ela sabe que o macho quer matar o filhote. Furiosa, ela chuta a terra como um touro pronto para o ataque. O macho age com cautela. Ele sabe que uma mãe protetora pode ser violenta, mas a necessidade de reproduzir fala mais alto. Eles fazem uma série de movimentos, um tentando intimidar o outro. Mas não funciona. O objetivo do macho é se reproduzir. E o objetivo da fêmea é defender a cria. O macho quer matar o filhote e a fêmea precisa defendê-lo. O macho avança novamente. Mas a fêmea se move para o lado e o golpeia com a poderosa cauda. O macho absorve o golpe e fica de pé novamente. Ele tenta outro ataque frontal, mas a fêmea impede o avanço. O macho tenta atrair a fêmea para longe do filhote. Ele faz uma série de investidas simuladas para enganá-la. Quando estão longe o bastante do filhote, o macho ataca. A fêmea perde o equilíbrio. Ela tropeça em um tronco e cai no chão. É a oportunidade que o macho esperava. A fêmea Majunga Tolo comete um erro fatal. A preocupação em defender o filhote é tanta que ela não presta atenção no ambiente ao seu redor. Um animal do tamanho do Majunga Tolo precisa prestar muita atenção aonde pisa, principalmente durante uma luta. É nesse exato momento que a fêmea erra e o macho tem a vantagem. O macho avança em direção ao filhote indefeso. Com a fêmea fora de cena, ele aproveita a chance de dar um golpe mortal. Com os dentes afiados, ele agarra o filhote. Apesar de o macho desferir o primeiro golpe, a batalha estava apenas começando. Há 70 milhões de anos, um filhote de Majunga Tolo é arrancado da mãe. O macho precisa matar a cria para acasalar com a fêmea. O Majunga Tolo macho agarra o filhote com os dentes. Ele balança a presa e morde com tremenda força. Assim, o filhote não tem a menor chance. Por um momento, o silêncio toma conta da floresta. De repente, a fêmea surge de dentro da mata. A mãe vai direto para a jugular. A fêmea ataca rapidamente, agarrando o macho pelo pescoço. Usando toda a força que tem, ela esmaga a vértebra do pescoço do macho.
o macho larga o filhote e cai no chão, incapaz de se mover. A medula espinhal é lesionada. Ele está indefeso, mas ainda respira. A fêmea, então, abaixa e cheira o filhote, para saber se ele ainda está vivo. O filhote não se mexe. Ela sabe que ele está morto. Apesar de arriscar a vida para salvar o filhote, a fêmea é incapaz de lamentar a perda da cria. O cérebro do dinossauro funciona como um interruptor. Ele liga e desliga. Os dinossauros só fazem uma coisa por vez. Eles simplesmente vivem aquele momento. Após perceber que o filhote está morto, a majungatolo fêmea muda de atitude completamente, de protetora para predadora. O filhote se transforma então em fonte de alimento. Ela precisa recuperar as calorias perdidas durante a briga. O filhote é apenas um aperitivo. O macho é o prato principal. Mas a fêmea não está saciada. Sua atenção se volta para a segunda vítima. O macho está vivo, mas não pode se mexer. Ele é um alvo perfeito e será devorado ainda com vida. Ela abaixa, abre o estômago do macho e continua a refeição. A majungatolo fêmea enfia a cabeça na cavidade estomacal do macho. Ela está buscando as partes mais nutritivas. Ela retira o nariz coberto de sangue de dentro do estômago e arranca o fígado. Esta é a parte mais preciosa da presa. O fígado é a primeira coisa que os predadores devoram. Este é o maior órgão do corpo, além de ser muito rico em vitaminas e ferro, nutrientes essenciais para um dinossauro. O dinossauro canibal continua a refeição até se satisfazer. Esse não é um ato de vingança. A majungatolo fêmea devora o macho para se alimentar, não para se vingar da morte do filhote. Ambos os sexos possuem força semelhante, mas os erros do macho lhe custam a luta e a vida. Se o macho encontrasse o filhote desprotegido, sozinho, ele o mataria. E quando a fêmea retornasse, ela imediatamente entraria em modo de reprodução, pois ela não teria um bebê para proteger. Mas ela estava presente no momento do ataque. Quando o macho matou o filhote, ela contra-atacou, na tentativa de salvar o bebê. Apesar da vitória da fêmea, a espécie perdeu uma batalha maior, tornando-se extinta há 65 milhões de anos. O majungatolo sofreu as mesmas consequências de outros animais durante a mudança climática. A ilha de Madagascar estava longe do continente. A vegetação sofreu primeiro. Quando as plantas começaram a desaparecer, os herbívoros também começaram a desaparecer. A única opção do majungatolo naquele momento era se alimentar de outros majungatolos. Paleontólogos procuram novas pistas sobre esse misterioso dinossauro canibal. Com novas escavações em Madagascar, em busca de fósseis, uma das questões que esperamos responder é: existem realmente diferenças entre os sexos? Para comprovar essa teoria, precisamos de mais crânios. Cientistas continuam em busca das diferenças entre os gêneros dessa espécie de dinossauro. Mas uma coisa é certa. Há 70 milhões de anos, um majungatolo mostrou a outro quem mandava no campo de batalha pré-histórico de Madagascar.